Bom dia a todos. É muito bom estarmos juntos aqui como igreja. Eu estou muito feliz e empolgado pelo início de uma nova série de mensagens. Nós vamos falar nesse mês, as próximas 4 mensagens. O tema é Eu Transformado, né? Nós vamos falar sobre o ego transformado, a autoestima transformada. A gente vai falar sobre o vitimismo transformado e o orgulho transformado. A gente vai lidar com esses 4 assuntos durante essa série. E eu queria desde já recomendar a leitura de 3 livros, ok? O primeiro é Ego Transformado, do Tim Keller. Depois, Autoestima, uma perspectiva bíblica, do Jay Adams. E o terceiro é Humildade, do C.J. Mahoney. Por que eu estou começando a série recomendando esses livros? Porque esses livros me auxiliaram demais, muito mesmo, no preparo dessa série de mensagens. Em especial, esse primeiro livro do Tim Keller, O Ego Transformado, um livro muito pequenininho, ele foi um dos livros onde eu mais me embasei em uma pregação. Então, a pregação de hoje foi muito auxiliada, de maneira assim grandiosa, auxiliada por este livro, ok? Mas eu queria, antes até mesmo de continuar, de entrar na série, de ler o texto bíblico, ler o que a palavra de Deus tem para dizer, eu queria falar 4 objetivos para essa série. O primeiro objetivo é para a gente se parecer mais com Jesus. E quando eu falo se parecer com Jesus, eu não estou falando de sermos pessoas melhores ou sermos pessoas boas. Não. Estou falando mais do que isso. Estou falando de uma transformação de dentro para fora. Mudar quem nós somos. E Deus nos faz esse convite. Deus quer que a gente se pareça mais com Cristo Jesus. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas a imagem de Deus em nós está manchada pelo pecado. E Deus, então, de maneira intencional, está realmente empenhado em restaurar todas as coisas em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Então, o que Deus quer é restaurar a imagem de Cristo, a imagem dele em nós. Ok? Então é isso. Segundo objetivo, nós, com essa série, é compreender a perspectiva bíblica sobre o eu humano. Nós temos algumas ideias sobre quem é o ser humano, como funciona o ser humano. Nós temos algumas perspectivas, nós temos algumas opiniões. A gente vai aprendendo desde quando a gente nasce com os nossos pais, dentro de casa, na escola, nos nossos círculos sociais, né? No nosso convívio, nos nossos estudos. Nós temos alguma perspectiva sobre quem é o ser humano. Eu queria trazer, então, uma perspectiva bíblica sobre quem é o ser humano. O eu, o interior, o ego e todas as outras áreas de quem é o ser humano. Então eu queria trazer para cada um de nós. E eu queria também eu vou falar um pouquinho disso nas considerações, mas se prepara, porque algumas das coisas que nós vamos aprender aqui, talvez vá de encontro, vai chocar com aquilo que você acredita. E talvez você vai ter que virar e falar, será que é isso mesmo? Será que eu estou errado? Ou até assim, será que eu estou errado há tantos anos? Né? Então, talvez você passe por essa situação. Terceiro objetivo, capacitar a igreja ao aconselhamento. Gente, nós vamos tratar de assuntos aqui que são base, que são fundamentais para todo tipo de aconselhamento. Então, talvez você tenha amigos que estão passando por problemas de relacionamento. Gente, essa série de mensagens é uma caixa de ferramentas preciosa para você ajudar as pessoas. Então, nós temos esse objetivo, te capacitar não apenas no aconselhamento dos outros, mas no teu aconselhamento para as pessoas à sua volta. Às vezes, você, por exemplo, está com problemas conjugais aqui. Essa série pode realmente transformar o seu relacionamento conjugal. A gente não precisa de uma série falando sobre relacionamento conjugal, entende? Às vezes a gente espera assim, eu estou com um problema de mentira. Não vejo a hora de um dia ter uma série ou uma mensagem sobre mentira. Aí então eu vou ter ferramenta para lidar com aquilo. Não. A gente, através dessa série,
Você pode ser ricamente capacitado a lidar com diversas áreas da sua vida. Quarto objetivo, exaltar o nome de Cristo Jesus. Nossa transformação exalta Cristo, agrada a Cristo e proclama Cristo. Nós queremos falar de Cristo para as pessoas. E uma das maneiras mais evidentes de mostrarmos quem Jesus é mostrando o que ele fez em nós. Quero fazer 4 considerações. Vimos os objetivos, mas as considerações são as seguintes. Essa série tem um potencial enorme para desagradar pessoas. Alex, como assim? Talvez essa série, essa mensagem de hoje vai machucar você. E talvez você fale, poxa, não, eu vim aqui não para ser machucado. Eu vim aqui para ser curado. E essa é a nossa expectativa. A minha expectativa e o objetivo de nós estarmos aqui é a nossa transformação, é exaltarmos a Cristo Jesus, é nos capacitarmos, é conhecimento. Mas a nossa expectativa é que você seja curado. Mas talvez a cura venha através do reconhecimento do erro. E reconhecer o erro é extremamente difícil. Reconhecer o eu humano é uma tarefa extremamente desafiadora, machuca. E eu vou falar de maneira mais clara sobre essa primeira consideração quando eu for falar da quarta. Segunda consideração, teremos a tentação de pensarmos durante essa série na pessoa errada. Cara, nós seremos muito tentados, uma grande tentação de ouvirmos a mensagem pensando, nossa, fulano tinha que estar aqui. Nossa, se o meu amigo tal tivesse... essa mensagem era para ele, era para ela. Não é verdade. É verdade também, vai. Essa mensagem é para mim e para você. Por favor, vença a tentação de ouvir essa série pensando em outra pessoa. E tente ouvir essa série pensando em você. Terceira consideração. Essa série é baseada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós veremos o que a Bíblia fala sobre o eu humano. E não o que a experiência, o que a sociologia, o que a filosofia, o que a psicologia fala sobre o eu humano. Não. Nós veremos o que a palavra de Deus fala sobre o eu humano. Ok? E quarta e última consideração. Eu preciso de transformação. E por que eu falei no primeiro ponto que essa série tem um potencial de te desagradar, te ferir e talvez até te machucar? Sexta-feira agora, eu almocei com amigos. E nesse almoço de sexta-feira, o meu ego foi ferido. Meu ego foi machucado. Pá! Mas isso aconteceu para que eu possa enxergar que eu preciso ser transformado. Deu para entender agora? Ficou mais fácil? O que eu quis dizer com a primeira? O potencial de te desagradar é isso. É que às vezes, para a gente ser mudado, receber a cura e receber a transformação, vai tocar em feridas e em pontos que às vezes não gostaríamos. E mexer em ferida dói. Então, tendo feito essas considerações, eu queria ler com vocês o texto da mensagem de hoje em 1 Coríntios, capítulo 3. A gente vai ler 1 Coríntios 3, 21, até o capítulo 4, versículo 7. Ok? Você pode abrir a Bíblia, você pode abrir seu aplicativo, você pode acompanhar o texto na tela. Eu só queria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21, diz assim: portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante.
Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me aliviará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro? Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Eu queria orar. Pode, mais uma vez, baixar sua cabeça e fazer essa oração juntamente comigo. Pai querido, eu realmente, como falei nas considerações, preciso ser transformado. E eu acredito, Deus, que o teu evangelho, ele é o antídoto para lidarmos com o mais profundo do nosso pecado. Eu acredito que Jesus Cristo morreu para nos dar uma nova identidade, uma nova vida. Eu te peço, Deus, que a transformação que o Senhor está fazendo, a obra que o Senhor começou, seja concluída até a volta de Cristo Jesus. Cremos na tua palavra, cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto estava passando por uma grande crise. A igreja de Corinto estava completamente dividida. Eu imagino que lá na igreja de Corinto, um grupo da igreja sentava em um canto e outro grupo sentava no outro, e aqueles dois grupos, ou três ou quatro, não se misturavam. Eu acredito que a igreja de Corinto estava a famosa treta. A igreja de Corinto estava em completa desunião. E é muito interessante porque eles se utilizavam de tudo para ganhar o argumento. Então, ao invés deles se resolverem, se reconciliarem, o que eles faziam? Eles usavam tudo o que estava ao alcance deles para falar: quem está errado é outro grupo, nós não. É igualzinho briga de casal. Cadê os casais rindo comigo, se identificando, gente? Mas é isso aí, é igualzinho briga de casal. Em briga de casal, na maioria das vezes, né, eu falo isso a partir do meu relacionamento e a partir dos aconselhamentos que eu faço ao longo do tempo. Normalmente, em briga de casal, é um colocando culpa no outro. Olha, ele fez isso, ela fez isso, ele fez isso errado, eu só fiz isso porque você fez isso errado primeiro. E é um defendendo o seu ponto. Né? E estava todo mundo brigando, e tinha todo mundo a necessidade de ganhar a conversa. E eles pegavam tudo que estava à disposição para ganhar a conversa. Porque o importante para eles era estar certo. Para cada grupo. O grupo queria estar certo. O objetivo deles não era a reconciliação. Era provar o seu ponto. E eles chegaram, inclusive, ao ponto absurdo de colocar os pastores da igreja no meio dessa confusão. Eles se utilizaram: olha, quer saber de uma coisa? Nós temos mais autoridade do que vocês. Nós temos tanta certeza nos nossos pontos que quem batizou a gente foi o apóstolo Paulo. É mesmo? É. Olha, e tem mais, mas você não sabe. Nós somos amigos íntimos de Apolo. Apolo, quando esteve aqui, dormiu na casa dos nossos aqui. Grandes coisas. E eu, que sou um grande amigo de Pedro, tenho até o WhatsApp de Pedro aqui no meu celular. Se eu quiser, eu troco mensagem com Pedro direto. Fala: ah, é? Você não ganhou likes de Paulo no seu Instagram, né? E era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Muita briga.
Muita briga, muita divisão. E eles estavam, então, dentro do contexto do texto que acabamos de ler, o que eles estavam falando eles estavam se orgulhando. Olha, nós somos amigos de Paulo, nós somos amigos de Apolo. Isso estava gerando confusão, né? Eu sou mais próximo de um, eu sou mais próximo do outro. E eles se utilizavam, então, desse status para se promover em relação ao outro grupo. Então, Paulo, além de repreender as divisões e falar, olha, ponham fim de uma vez por todas nessas brigas que vocês estão tendo. Ele também fala, olha, para com esse negócio de argumento, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo, ele lida com o problema de maneira mais profunda. Ele repreende não apenas os atos, ele repreende não apenas os argumentos, ele repreende as motivações. E esse texto aqui, não sei se vocês perceberam, ele fala sobre o ego e o orgulho humano. Então, Paulo vai tratar a raiz do problema. Ele vai falar, olha, por que vocês estão discutindo e brigando? Porque as pessoas, de alguma forma, pensavam muito sobre si mesmas. Vocês percebem o teor da briga? Olha, eu sou de Apolo, olha, eu sou de Paulo. Em outras palavras, o que eles estavam querendo é falar, nós somos maiores do que vocês. Nós somos melhores do que vocês. Então, abaixa a bola aí, porque nós somos melhores do que vocês. E nas igrejas de hoje, as brigas são muito semelhantes algumas vezes. Olha, nós temos mais direito do que vocês. Por quê? Eu acho que as coisas deveriam acontecer de acordo com a minha opinião. Por quê? Porque eu faço muito mais do que você. Quem que trouxe o café da manhã? Quem serviu mais lá nas crianças? Quem fez mais coisas? Nossa, você faz muito pouco, eu faço muito mais. Então eu tenho o direito de dar minhas opiniões. Olha, eu não concordo com essa decisão que a liderança da igreja tomou. Que processinho fraco esse de vocês de crescimento espiritual. Não devia ser assim, não. Devia mudar, devia melhorar. Isso que vocês estão decidindo? Não, imagina. Não, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Você sabe com quem você está falando? Sabe? E, gente, isso acontece dentro da igreja. Ou até, olha o jeito que você falou comigo, pouco importa o jeito que eu falei com você. Você percebe? E as brigas acontecem dentro da igreja. E Paulo, ele então aqui, ele fala, portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, Pedro, tudo mais, presente, futuro, tudo é de vocês são de Cristo. Quando ele fala que não se orgulhem, e aqui é uma curiosidade. Aqui Paulo não utiliza a palavra para orgulho, que normalmente é utilizada em todo o Novo Testamento. A palavra orgulho utilizada por Cristo Jesus. Paulo utiliza uma palavra que só ele utilizou, que é a palavra rubris. E a palavra rubris quer dizer algo dilatado. A palavra rubris significa algo inflado, ou seja, Paulo estava falando do ego humano. Paulo ele estava falando, diferentemente do orgulho, a gente vai ter uma mensagem só sobre orgulho, aqui ele estava falando do ego. Olha, sabe por que vocês estão brigando um com o outro? Por causa desse orgulho. Para com esse orgulho, esse ego. Para de achar que vocês são melhores. Para de achar que vocês fazem mais. Para de achar que vocês têm mais direitos. E Paulo ensina algo especial sobre ego. Por quê? Porque só ele falou sobre ego. Mas nenhum outro autor bíblico falou sobre o ego. Somente Paulo. Ele fala 5 vezes, ele utiliza 5 vezes essa palavra aqui em 1 Coríntios e uma vez em Colossenses, capítulo 2. Né? E essa é uma palavra muito ligada com a palavra fole, né? Que realmente é a palavra utilizada para descrever o ego humano. E então a gente pode entender algumas coisas sobre o ego. Se é algo inflado, eu pedi para o pessoal me trazer um balão, e eu vou inflar um balão para a gente tentar ilustrar melhor o que é o ego. Pode ser? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo soprar esse negócio. Beleza, tá bom, né? Vamos lá.
Isso aqui é o ego humano. E a partir então dessa ilustração, desse balão aqui, a partir disso a gente pode entender algumas coisas. A primeira coisa, assim como um balão cheio, inflado, né? Que é isso que quer dizer literalmente essa palavra hubris que Paulo utilizou aqui, o ego, ele é vazio. Ao mesmo tempo, ele está cheio de ar, mas ele é vazio. Em que sentido? Ele é oco. E se a gente botar uma agulha aqui, ele estoura facilmente. Então, de alguma forma, existe um vazio dentro do ego que necessita ser preenchido. Daqui a pouco eu pego o meu ego balão de novo. Então, vamos lá. Soren Kierkegaard, ele diz assim: orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência para conduzir a vida sem Deus, desenvolver. Hoje está que está, né? Vamos lá, vou ler de novo, pessoal, desculpa, viu? Vamos lá. Orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência para conduzir a vida sem Deus, desenvolver nosso propósito, nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande e o bastante para dar sentido à vida. Gente, é normal o ser humano criar sua identidade em algo que não seja Deus. Por quê? Porque o ego humano faz isso. O ego humano busca algo que lhe dê senso de valor. A gente gosta de ser especial. Nós não gostamos de ser comuns. Olha, quem gostaria de falar, descreva quem é você. Ah, eu sou uma pessoa normal e está tudo bem com isso, né? As pessoas gostam de destacar seus pontos fortes. Então, quando alguém pergunta, quem é você? Você vai falar as melhores coisas que você faz. Porque o ego, ele gosta disso, ele é vazio. O ego, por ser vazio, ele gosta de ser preenchido. Então, o ego gosta que alguém olhe para você e fale, uau, é isso mesmo? Uau, olha só como o Maurício é uma pessoa, né, incrível. Olha só como a Raquel é uma pessoa bonita. Olha só como a Joana é trabalhadora. Nossa, incrível. Olha só como o outro é um pai maravilhoso. A gente gosta. O nosso ego gosta, o nosso ego pede isso. Isso é natural do nosso ego. O que é o nosso ego? É isso. É essa necessidade por preencher algo. Então, quando a gente vai se vender, ninguém fala, não, está tudo bem. A gente se vende de alguma forma com que as pessoas se impressionem. E a gente quer que as pessoas se impressionem, né? Então, Fyodor Dostoiévski, ele diz assim, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E é por isso que a gente gosta de estar com pessoas que nos inflam, né? Cara, é bom demais você estar em companhia de pessoas que, ao contrário, ao invés de te colocar para baixo, né? Nossa, essa pessoa só me coloca para baixo, essa pessoa só me deprecia, essa pessoa está o tempo inteiro puxando a minha orelha, nossa, sabe? É bom você estar com pessoas que falam, nossa, sabe o que eu penso sobre você? Eu acho que você é a mina, eu acho que você é o cara. Eu vejo a maneira como você faz isso, aquilo ou aquilo outro, nossa, me impressiona. Cara, o nosso ego gosta disso, o nosso ego procura por isso. Na verdade, o nosso ego necessita disso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando o que é o ego. O que é, sabe essa palavra hubris? É isso. Isso é o nosso ego, ele é vazio e ele necessita de tudo isso. O ego também, ele é dolorido. Então, voltando aqui para o nosso balão. Ele está inflado, ele está dilatado, assim como um estômago dilatado, esse ego ele está inflado, né? E nos momentos em que mais nos preocupamos com o corpo é quando ele dói.
E o que acontece? O ego está sempre dolorido. Ele está sempre tentando chamar a atenção, assim como a gente não se preocupa com o nosso corpo quando a gente está com saúde. Mas se você tiver com uma dor lá dentro, uma dor de estômago, se o seu estômago estiver inflado, ele fica dolorido, né? Se o seu estômago estiver mais cheio do que deveria, ele fica dolorido. E assim é o nosso ego. Ele está sempre dolorido, ele está sempre dodói. Então as pessoas facilmente nos machucam. E muitas pessoas são facilmente machucadas. Por quê? Por causa do ego. O ego nos conduz a reclamar de tudo. O ego nos conduz a reclamar da nossa aparência. As pessoas se olham no espelho e falam, eu não estou gostando do que eu estou vendo. As pessoas olham a maneira como são tratadas e elas não gostam. Por quê? Por causa do ego. O que eu estou querendo dizer, pessoal, com essa ilustração e com tudo isso? Nós somos naturalmente pessoas condicionadas a não gostar da nossa aparência. Nós somos fáceis de machucar, porque como o nosso ego está sempre inflado, é fácil ficar dolorido. Por isso que a gente reclama muitas vezes que as pessoas nos machucaram, nos feriram. E normalmente a gente fala assim, alguém feriu os meus sentimentos. Não é que as pessoas feriram seus sentimentos. O seu ego que foi ferido, não foi o seu sentimento que foi ferido. É o seu ego que foi machucado. Nos machucam quando não nos dão a importância que nós achamos que merecemos. As pessoas nos machucam quando as pessoas falam com a gente de uma maneira que a gente acha que não merecia. Não é mesmo? Então você está lá no seu ambiente, no seu relacionamento, no seu convívio social, na sua família, no seu trabalho. E se você acha que você merece de um determinado tratamento, quando as pessoas te tratam aquém daquela expectativa, você fica ofendido. Aquilo te machuca. Quando alguém fala com você de uma maneira que você acha que não deveria, o que acontece? O seu ego é então machucado. Porque o ego gosta de elogios. E o ego fala, eu não merecia ser tratado desse jeito. Né? Gente, isso é super normal. É muito interessante, isso acontece com casamentos. Você vai lá, vou me casar, aí você vai escolher os convidados do casamento. Aí você vai ver o dinheiro que você tem e a lista de convidados. Aí você fala, opa, a gente vai ter que cortar essa lista. Eu não vou poder sair chamando todo mundo. Aí você não chama todo mundo, né? Algumas pessoas vão ficar chateadas com você. Alguns amigos até queridos talvez não falem com você para o resto da vida. Por quê? Porque o ego dela foi ferido. Como você ousou não me chamar? A pessoa não permite que, na cabeça dela, isso não é possível. Eu precisava ser muito mais amado do que eu fui. Convite para ser padrinho. Meu Deus! Você perde alguns dos seus melhores amigos, talvez. Seja você se casando e deixando alguém de lado, ou seja você tendo sido deixado de lado. Talvez você seja essa pessoa ou conheça uma história de alguém que cortou um relacionamento de grande amizade. Pô, não me chamou para ser padrinho, então não tem a consideração que eu achava que tinha. O que aconteceu? O ego foi machucado. Quem nunca viu uma história de promoção no trabalho? Poxa, essa pessoa chegou aqui depois de mim e ela é promovida antes de mim. E aquilo você fica, isso é o quê? É o ego. É o seu ego gritando, quem merecia era você. Absurdo isso que está acontecendo. Isso é uma injustiça. Né? Quem nunca deixou de receber um convite de aniversário e falou, nossa, eu não acredito. Né? Ou até assim, muito interessante, eu fico imaginando, uma vez, eu conheci uma pessoa que era a irmã mais velha e um dos irmãos mais novos casou-se primeiro. Cara, ela ficou muito brava. Era para eu ter casado primeiro. Como que você ousa namorar e se casar antes de mim? Eu já vi isso, inclusive, com gravidez. Nossa, eu queria ter engravidado dos irmãos, eu fico, sabe? Isso é o ego falando, você precisava estar em primeiro. Você precisava se destacar. Você precisava receber o melhor presente. Você merecia receber esse convite. Às vezes, você chama um grupo de amigos para a sua casa.
e você esquece alguém, ou de alguma forma achou melhor não chamar alguém, e aquela pessoa que não foi convidada faz o quê? Nossa, nem me chamou. Não acredito. Atenção. Uma vez eu vi um filho dando uma bronca na mãe, um filho mais velho, adulto, dando uma bronca na mãe, falando: você se importa muito mais com meu irmão do que comigo, né? E dando uma bronca na frente de um monte de gente, assim, e a mãe falando: filho, não é verdade, eu te amo. Cara, deu uma dó daquela mãe. Deu uma dó daquela mãe. Por quê? Porque isso é o nosso ego. Gente, isso somos nós. O ego, ele é vazio, o ego é dolorido, né? E o ego também, ele é insaciável. Ou seja, o ego não é apenas vazio. Assim como a fome. Você já foi num rodízio ao ponto de você virar e falar: eu não devia ter comido tanto que eu comi. Meu Deus, você está... eu estou muito cheio. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. No dia seguinte, você vai estar com fome de novo. Né? Por quê? Porque a fome é assim. Gente, o ego é insaciável. Alguém te faz um elogio hoje, te faz um elogio no dia seguinte, depois. O dia que aquela pessoa não te fizer um elogio, você não me elogiou. Isso é o quê? É o ego gritando e falando: você precisa ser elogiado. Você pode acabar com o rodízio, mas amanhã você precisa de mais. Você pode ser elogiado, alguém pode destacar algo em você, mas amanhã o nosso ego grita por mais, porque ele é insaciável e o ego faz de tudo para ser notado. Assim como 1 Coríntios 4:6, nosso texto, Paulo falou: irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderam a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Percebe? Eles estavam não apenas se orgulhando. Paulo não fala: olha, para com orgulho. Paulo fala: para de se orgulharem à custa do outro. Para de falarem que vocês são melhores do que o outro. É isso que Paulo está falando. Não é que vocês apenas são orgulhosos. Vocês querem ser melhor. Todos vocês estão buscando ser maior do que o outro. Para com isso. E é muito interessante porque C.S. Lewis... Opa, não era esse não. Eu vou ler aqui, não está. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala um pouco sobre orgulho e ele diz assim: o orgulho é competitivo por definição. A competitividade se encontra no âmago do orgulho. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em ter uma quantidade maior do que os outros. Isso é o ego. Isso é o ego. Gente, as pessoas não se orgulham de serem ricas, bonitas ou bem-sucedidas. As pessoas se orgulham de serem mais ricas, mais bonitas e mais bem-sucedidas. É isso que o ego faz. O ego, ele é insaciável e ele quer sempre mais. Muito interessante, porque eu vejo isso na minha filha de 5 anos. Minha filha, com 3 anos, na verdade, agora ela está com 5, mas a minha filha de 3 anos, eu virava para ela e falava assim: quem é a gatinha do papai? Aí ela: sou eu. Aí eu perguntava: quem é a gata do papai? E ela: a mamãe. Até o dia em que ela descobriu: opa, gata é melhor do que gatinha. Gata é melhor do que gatinha. É melhor ser gata do que gatinha. Quando ela percebeu isso, ela começou: quem é a gatinha do papai? A mamãe. E você é o quê? Eu sou sua gata. Ué, filha, não é você não é minha gata, não. A minha gata é a mamãe. Não, papai, teve uma vez que ela quase chorou. Eu sou sua gata, fala que eu sou sua gata. Tá bom, você e a mamãe são minha gata, calma. Né? Mas de qualquer forma é isso. Não basta ser querido. Nós queremos ser mais queridos. Não basta ter um amigo, nós queremos ser os melhores amigos. Não basta ser elogiado, nós queremos um grande
elogio. Não basta sermos bem-sucedidos, nós queremos ser os melhores. Segundo lugar, nossa, segundo lugar é pouco, nós queremos o primeiro lugar. Agora, por que, Alex? Como assim as pessoas se orgulham de serem mais? Pensa comigo, se todos fossem igualmente ricos, igualmente bonitos, igualmente bem-sucedidos, as pessoas não teriam do que se orgulhar. Né? Todo mundo é igual, vou me orgulhar do quê? Mas é por isso que o ego, ele faz isso, ele quer ser mais. C.S. Lewis, ainda no Cristianismo Puro e Simples, ele diz: orgulho é prazer de ter mais do que os outros. Orgulho é o prazer de se sentir mais do que os outros. É por isso que as pessoas se orgulham. E o ego nos conduz a fazer coisas inacreditáveis para, de alguma forma, ganharmos uma reputação e termos uma imagem que impressione as pessoas. E é por isso que é possível. Nós somos tão preocupados com o nosso ego, e o nosso ego grita tanto dentro de nós, que nós somos capazes, inclusive, de mentir, colocar máscaras, porque nós temos uma reputação a zelar. Gente, outro dia, eu estava conversando com um grande amigo meu, um grande amigo, muito querido. E ele falou: Alex, essa conversa aqui é rápida, a gente estava no telefone, mas vamos marcar uma conversa longa. Aí eu, claro, mano, por quê? Ele, cara, eu estou passando uma barra no meu casamento. Está muito difícil, mano. O meu trabalho está muito difícil. Eu estou precisando conversar com você. Aí eu, pô, mano, lógico, cara. Vamos marcar. Eu desliguei o telefone, falei, tá, sabe meu amigo fulano de tal? Pô, ele falou que tá mal, vamos orar por ele. Aí ela, quem? Aí o fulano, ela, não, ele não tá mal, não. Aí eu, oxe, tá maluca? Aí ela, amor, o Instagram deles eu acho que é o Instagram mais lindo de família, um dos mais lindos de família que eu conheço. E foto atrás de foto, quase todo dia, é uma coisa maravilhosa. Lógico que ela estava querendo mostrar, cara, que coisa, né? Porque é mais ou menos isso. As pessoas, elas querem manter uma aparência, e o ego, ele vive insaciado e ocupado, e ele se disfarça de uma maneira que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O ego vive ocupado, ele é insaciável, tentando satisfazer um vazio inesgotável. E o ego, ele também é muito frágil. Porque quando uma coisa está muito inflada, eu ia fazer isso, só que eu acho melhor não, eu ia encher esse balão até estourar, mas deixa para lá, deu para entender, né? Gente, o ego é assim. Quando ele está muito inflado, qualquer coisa, ele está na iminência de um estouro. E sabe o que é interessante? A cantora pop, uma das maiores cantoras de todos os tempos, a Madonna, ela disse assim na revista Vogue: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques, vocês jornalistas, e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, todo mundo me conhece, né? Ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Isso é o ego. Gente, uma das coisas incríveis sobre esse depoimento dela é porque ela tem um autoconhecimento melhor do que muitas pessoas. Ela entendeu o ego humano. Ela entendeu e reconhece e declara, olha, não, você pode falar o quanto eu sou especial. Se amanhã você não falar de novo, eu vou precisar, eu necessito fazer algo mais especial ainda para ter esse reconhecimento. Depois eu vou precisar fazer outra coisa, depois outra coisa, outra coisa. Não importa o quanto de sucesso eu já alcancei, não importa o patamar musical, artístico que eu já tenha alcançado na minha vida, eu sempre preciso de mais. Esse é o ego humano. Agora, sabe o que é interessante?
Porque Paulo, no texto que a gente leu, ele mostra qual é o segredo para o ego humano ser transformado. Então, se a gente até aqui viu o que é o ego humano, a partir de agora, a partir desse ponto da mensagem, a gente vai ver um ego transformado pelo Evangelho. O que é um ego transformado pelo Evangelho? Veja só, Paulo disse: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Gente, diferente da Madonna, Paulo não busca um tribunal humano para dar um veredito sobre quem ele é, ou se ele é especial ou não. Paulo não precisa do elogio das pessoas. Paulo não precisa do bom trato das pessoas. Paulo não precisa da amizade das pessoas. Paulo não precisa, de alguma forma, da opinião das pessoas sobre quem ele é para estar satisfeito. Paulo, ele entendeu que ele não precisa dessa autovalorização. Por quê? Porque sua identidade não está de forma alguma ligada ao que as pessoas pensam sobre ele. Isso sim é um ego transformado pelo Evangelho. É quando, de alguma forma, você pega o seu ego e você fala para o seu ego: você não precisa de elogios, você não precisa da aprovação das pessoas. E você não precisa nem mesmo, ele fala, da minha própria avaliação. Paulo não busca sua identidade na opinião dos cristãos de Corinto, mas ele também não busca em si mesmo. E aqui é um ponto muito interessante, porque isso o coach é capaz de falar. A nova teologia coach do momento fala o quê? Olha, você é uma pessoa especial. Para de se importar com o que os outros pensam sobre você. O que importa é o que você pensa sobre você. Não é isso que Paulo está falando. Não importa o que os outros pensam sobre mim, mas também pouco importa o que eu penso sobre mim mesmo. Porque isso pode ser um grande problema. Quando alguém vira e fala: ó, para de se importar com o que os outros falam. Normalmente, o que a sabedoria contemporânea diria é: cara, seja o cara. Parceiro, seja a mina. Se coloca no centro do negócio, se toma as rédeas e domina tudo que está à sua volta. E não é isso que Paulo está propondo, não é isso que o texto bíblico está propondo aqui. Amar a si próprio não é o antídoto para lidarmos de maneira bíblica com o ego. Inclusive, durante a maior parte da história da humanidade, a gente vai ver isso na pregação sobre autoestima, na maior parte da história da humanidade, as pessoas falavam que os problemas do ser humano era porque ele tinha uma opinião elevada demais sobre si mesmo. A maior parte da história da humanidade, enquanto o mundo é mundo, as pessoas acreditavam que as pessoas cometiam crimes porque elas tinham uma opinião elevada demais sobre si. E de alguns anos para cá, meados de 1950, 60, agora é o contrário. Agora as pessoas viram e falam assim: olha, sabe por que aquela pessoa cometeu crime? Sabe por que aquele homem bateu na mulher? Porque ele tem uma baixa autoestima. Sabe por que ele cometeu aquele crime? Porque ele tem uma baixa autoestima e nós precisamos então recuperar a autoestima daquela pessoa. Gente, não é isso que Paulo está falando. Inclusive, decorrente dessa filosofia de pouco tempo, né, meados de 50, 60, as pessoas começaram a colocar coisa na Bíblia onde não tinha. Então eu já mais de uma vez fui em cultos, em pregações, onde o pastor pregava o microfone e falava assim: olha, Deus manda você se amar. E eu, meu Deus, onde está escrito isso?
E aí a pessoa virava e falava, Deus fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não pode amar o próximo. Gente, o texto bíblico, ele está falando exatamente o oposto do que pregadores como esses estão dizendo. O que o texto bíblico está falando é, ame como você já se ama. E se você for lá em Efésios, capítulo 5, versículo 28 ou 29, você vai ver a Bíblia falando, não existe um ser humano que não tenha amado o próprio corpo. E talvez você fale, não, e as pessoas que se odeiam e se mutilam, Alex? Aí é o ponto, esse é o ponto do ego que realmente Tim Keller, no seu livro, traz de maneira brilhante, ilustrando que o problema é que as pessoas se amam tanto que elas não aceitam a realidade. Então, de alguma forma, eu não merecia viver na família onde eu vivo, eu não merecia ser tratado como eu venho sendo tratado, eu não merecia tudo isso, e por me amar demais e por achar que eu não mereço, eu vou me mutilar. Eu vou fazer coisas detestáveis. Eu vou provar para o mundo que se as pessoas me acham feias, eu vou me achar feia. Por quê? Porque ela tem uma necessidade de aprovação, ela tem uma necessidade de que as pessoas a elogiem, elas têm uma necessidade de valorização das pessoas, ela tem uma necessidade de, assim como o ego fala, ser mais do que os outros. Se eu não consigo ser mais, eu vou fazer de tudo para provar que eu preciso de mais. Isso é o ego falando, você precisa de mais. Continue assim. E é por isso que Paulo, o que ele propõe? Olha, para de se importar sim com o que as pessoas pensam sobre você, mas também a solução não é você elevar a sua opinião sobre si mesmo ao teto, às alturas e aos céus. Ele fala, quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. E é muito interessante porque ele fala inclusive de consciência. Olha, quanto a isso, minha consciência está limpa. E talvez aqui as pessoas falariam, o que importa é ter uma consciência limpa. E Paulo fala, mas isso também não prova que estou certo. A minha consciência não prova nada. Talvez Hitler tivesse uma consciência limpa. Isso legitima tudo o que ele fez? O que importa é a sua consciência. Ou até assim, o que importa é o seu coração. Siga o seu coração. Sendo que a palavra de Deus em Jeremias diz que o nosso coração é extremamente corrupto e enganoso. O pior conselho que você pode dar para uma pessoa é, segue o teu coração, querido. Se eu for seguir o meu coração, eu vou fazer só o que eu quero, os meus prazeres, para a minha glória, para a minha fama. Porque o meu coração, a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 15, Jesus falou que de dentro do meu coração sai tanta coisa ruim. Os pecados mais terríveis da humanidade, Jesus fala, saem de dentro do nosso coração. Como que eu vou confiar nisso? Agora, então qual é a solução de Paulo? Ele fala, o Senhor é quem me avaliará e o Senhor que vai decidir. Paulo, ele não busca sua identidade nos cristãos de Corinto. Ele não busca nele os sentidos da sua identidade. E não busca em si mesmo. Agora, Paulo, ele entendia que ele era um pecador. Eu não coloquei o texto aí, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diz assim, esta palavra é digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o pior, o principal. Paulo, ele falava assim, eu sou o pior dos pecadores. Paulo falava, dentre todos os pecadores, eu olho para mim, olho para o meu potencial humano, olho para o que eu sou capaz de fazer e eu falo, não tem nenhum pecador pior do que eu. Ele tinha essa consciência. E é por isso, baseado nisso, que eu costumo falar aqui na frente. Uma vez uma pessoa até falou, eu não gosto que você fale isso, mas eu costumo falar, eu sou o pior pastor de Brasília. Paulo é o pior dos pecadores. Eu posso falar, eu sou o pior dos pecadores. Eu posso falar, baseado na palavra de Deus, eu sou o pior
pastor de Brasília. Sabe por quê? Porque eu sei a minha capacidade de machucar pessoas, de ferir, de magoar pessoas. Eu sei coisas horríveis que vocês não sabem sobre mim. Eu sei. E quando eu venho aqui e coloco considerações, eu preciso de transformação, eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando sério. Porque eu olho para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, e falo, eu sou o pior dos pecadores. E sabe por que Paulo era capaz de fazer essa afirmação e ainda assim não ter o seu ego inflado? Sabe por quê? Porque ele está dizendo que ele está consciente dos seus pecados. Mas os seus pecados, os pecados de Paulo, não estão conectados com a identidade dele. Quando Paulo olha para os seus pecados, o apóstolo não permite que a sua pecaminosidade destrua a sua identidade. E da mesma forma, diante do seu desempenho, dos seus acertos, o apóstolo não se parabeniza. Gente, é por isso que eu falo e repito. Eu não estou pregando aqui porque eu sou digno. Eu não estou pregando aqui porque eu sou digno. Já aconteceu de eu ir pregar na igreja depois de ter tido uma discussão com a Thalita. Coisa horrorosa. Eu até falo, amor, logo agora, a gente está brigando, agora não. Deixa para depois, vamos brigar depois. Depois a gente sai no fight, né? Mas agora não. E já aconteceu, é brincadeira o fight, tá? Mas já aconteceu o quê? De eu ir pregar. E eu tinha acabado de brigar com a minha esposa. Saindo do carro da igreja, lá parei o carro, saiu. Sai, vai quietinho. Já aconteceu? Já aconteceu. Isso já aconteceu comigo. Não sei com o pastor de outra igreja lá. Aconteceu comigo. Agora, por que eu não pego o microfone aqui e falo, gente, ou falo assim, coloco uma máscara, ou, porque de duas, sabe? Ou eu coloco uma máscara e finjo que, tá tudo bem, tá tudo bem. Minha família está perfeita. Depois começa lá com a minha esposa, né? Esposa, tá tudo bem, né? Não, ou eu vivo numa falsidade, ok? Ou eu viro e falo, pessoal, eu não vou pregar hoje não. Eu acabei de brigar com a minha esposa, imagina, né? Acabei de brigar com a minha esposa, chama ela lá das crianças, sabe? Agora, qual é o ponto? Eu não estou aqui porque eu sou um excelente cristão. Os meus erros e os meus acertos não me tornam dignos de nada. Os meus erros e os meus acertos não me tornam dignos de pegar no microfone e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo, ele é capaz de fazer essa afirmação, eu sou o pior dos pecadores. E mesmo assim, está em paz com ele mesmo. Gente, eu já tive que lidar com briga de casais, porque um não dá ouvido para o outro. Isso é muito comum, né? Ele não me ouve. Não, ela também não me ouve. Poxa, quando eu quero falar, ele não me ouve, né? Mas o ego não se manifesta apenas quando um deixa de ouvir o outro. Mas quando o outro fica chateado porque não é ouvido. Deu para entender? Muitas vezes, eu estou aconselhando casais. E eu vejo pessoas indignadas com o cônjuge. Ele não me dá ouvido, ele não me dá ouvido, ele não me dá ouvido. Sabe por que você está tão chateada? Você está chateada porque o seu ego gostaria que ele te ouvisse. O seu ego está gritando para ser ouvido. Você está tão chateada e você está falando brava aqui na minha frente. Porque o seu ego foi ferido. E porque o seu ego está clamando, você precisa me ouvir. Percebe?
O ego, ele ataca de todos os lados. O ego, ele ataca quando uma pessoa fala de maneira errada. Mas o ego, ele é atacado quando a pessoa recebe de maneira errada. Está dando para entender? E é por isso que eu falei, gente, quando for ouvir essa série de mensagens, pense na pessoa certa. E eu quero pensar na pessoa certa. Eu quero que você pense na pessoa certa. Você. E Paulo está afirmando algo impressionante aqui. Eu não me importo. Eu não importo com o que vocês pensam. Eu não importo com o que eu penso. Então Paulo nos leva ao patamar de um ego transformado pelo Evangelho, que é esse aqui. A essência do ego resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Isso é um ego transformado pelo Evangelho. A proposta para que o seu ego seja transformado não é elevar o seu ego, não é elevar a sua autoestima, também não é depreciar o seu ego, não é depreciar a sua autoestima, não é você falar, eu não sou ninguém, eu não presto para nada. Não é isso, é você pensar menos em você, é você parar de pensar em você. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. E eu preciso mais ligar as coisas com as pessoas. Eu preciso mais ligar as coisas. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. E isso dá fim à ideia de me relacionar com pessoas, apenas com pessoas que me fazem bem. Quando o nosso ego é transformado, eu não necessito me relacionar apenas com pessoas que vão inflar o meu ego. A humildade baseada no Evangelho significa que eu não relaciono mais cada experiência e cada acontecimento da vida à minha pessoa. Isso aconteceu por minha causa, seja coisa positiva ou negativa. Não é sobre você. Para de achar que é sobre você, porque não é sobre você. Os meus acertos e os meus erros não me definem. Você não é a sua estética. Você é uma pessoa considerada bela, você se considera uma pessoa feia, deixa eu te falar, isso pouco importa a opinião dos outros sobre a sua beleza e pouco importa a sua própria opinião sobre a sua beleza. Entende? Pouco importa o quanto você foi bem-sucedido, pouco importa a opinião dos outros sobre o seu sucesso. E quando isso acontece, isso é libertador. Isso é libertador. Você já parou para imaginar como seria maravilhoso você viver essa liberdade? Você não depender da aprovação de ninguém, nem mesmo da sua própria aprovação, porque você coloca sobre si uma culpa e um peso inesgotável, um vazio, você vive um vazio inesgotável, você vive um vazio insaciável, você vive sempre frágil como ego, e você está sempre pronto a explodir, estourar, reclamar, murmurar. E o que a palavra de Deus propõe é: pouco importa o que eu penso. Nunca mais vamos querer, se o nosso ego for transformado, nós nunca mais vamos querer ganhar a conversa. Porque pouco importa a minha opinião. E domingo passado, eu estava em uma conversa de família que o meu tom de voz, em alguns momentos, eu não sei quantos, mostraram algo sobre a minha motivação. Que era, cara, eu preciso ser ouvido, eu quero que vocês me ouçam. Isso que vocês estão falando é uma grande besteira. Eu tenho a verdade e eu preciso ser ouvido. E quando eu quero ser ouvido, o que eu faço? Eu elevo o tom da minha voz. Sabe o que isso mostra? Um ego não transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Percebem? Porque o que seria um ego transformado por Cristo Jesus? Cara, eu posso dar minha opinião, posso não dar minha opinião, posso dar minha colaboração nessa conversa. Não importa se eu interpreto ou acredito que eles estejam errados. Não importa nem mesmo se esse é um assunto teológico ou se eles estão falando as maiores atrocidades sobre Cristo Jesus.
Eu não preciso ganhar aquela conversa. Um ego transformado, ele é visto a partir de alguém que pensa nos outros. Não tem necessidade nenhuma de aprovação, reprovação, de ser aceito, de ser ouvido. Não tem necessidade de concordância, pois um ego transformado pelo Evangelho não briga por atenção, nem valorização, não briga por elogios. Você que está aqui, vocês que vão ouvir no Spotify ou no YouTube, mas pensa, você que está aqui. Você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios? Não ia ser muito bom? Como seria maravilhoso? Você gostaria de ser alguém que não tem fome por reconhecimento e também não morre de medo dele? Porque tem gente que tem fome por reconhecimento, mas também morre de medo. E tal. Tem gente que precisa de elogios, mas tem gente que morre de medo de receber por causa do ego. Você não gostaria de ser o tipo de pessoa que diante do espelho ou de sua imagem refletida não apenas fica admirando o que vê, mas também não sente repulsa? Nenhum nem outro. Porque as duas coisas revelam o que é o nosso ego. A pessoa que se admira demais, isso é um ego extremamente inflado. É a pessoa que tem repulsa do que vê, revela um ego ferido. Você não gostaria de participar de uma competição, chegar em segundo, terceiro, quarto lugar e ficar super feliz com os outros que subiram no pódio? Não ia ser incrível? Você já pensou que incrível você trabalhar 10 anos numa empresa e depois, no último ano daquela empresa, em um ano naquela empresa, chega uma pessoa e em um ano ela conquista tudo que você não conquistou? A minha pergunta é, não seria bom para você, seja sincero, não seria bom para você se você conseguisse se alegrar com aquela pessoa e não ficar terrivelmente abalado e falando, eu não acredito? Não ia ser bom? Ia ser maravilhoso. Essa é a proposta que o Evangelho faz. E para encerrar, sabe por quê? E aqui é a minha última fala. Sabe por que Paulo conseguiu isso? Sabe por que Paulo não entrou nesse jogo de ego? Olha, o que vocês pensam sobre mim, igreja de Corinto, eu preciso mudar isso aí. Isso que vocês pensam sobre mim está errado. Ou até, o que importa é o que eu penso sobre mim. Uma atitude completamente orgulhosa. Ele sabe por quê? Porque ele diz, portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Paulo ele tinha consciência da volta de Cristo Jesus. Paulo tinha consciência que Jesus vai trazer à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas motivações mais íntimas. Paulo sabia que você pode ter uma opinião sobre a minha pessoa e eu posso ter uma opinião sobre a minha pessoa, mas é Cristo que conhece o meu coração. Paulo ele sabia que somente Jesus consegue ver o mais íntimo do meu interior, do meu coração. E então Paulo diz, Deus dará a cada um a devida aprovação. Pouco importa o que você pensa, pouco importa o que eu penso, pouco importa as minhas opiniões. O que importa é que Jesus está vendo todas as motivações. Você pode ter pegado todo o seu dinheiro e ajudado os pobres. Pouco importa, o que Deus está querendo ver é uma motivação correta sobre como você usa o seu dinheiro. Você pode ter feito coisas grandiosas que uma sociedade admira e aplaude e fala, uau, você é uma pessoa incrível. Mas você talvez esteja fazendo isso por orgulho. Talvez você esteja fazendo isso para ganhar reconhecimento e status. Por isso, pouco importa o que você faz, pouco importa a opinião dos outros, pouco importa o que você pensa sobre o que você faz. O que importa é o que Cristo pensa sobre mim.
Paulo entendeu isso. É por isso que ele foi capaz de ter o ego transformado pelo Evangelho. E ele encerra: pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Se tudo que temos vem de Deus, se tudo que temos vem de Deus, se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos? Por que nos inflamos? Por que buscamos parabenizações, elogios, reconhecimento? Quando você faz alguma coisa certa, sabe de uma coisa? Foi Deus. E quando você faz alguma coisa errada, foi você. Tudo o que temos vem do Senhor. Não devemos nos orgulhar, não devemos nos depreciar. E quando você errar, e você falar: fui eu mesmo que errei, lembre-se, a sua identidade não está atrelada a isso. Sabe por quê? E aí é o grande trunfo. Sabe por quê? Porque Romanos 8:1 diz: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo entendeu que a sua identidade não estava atrelada ao seu desempenho e ao seu comportamento. Glória a Deus, isso é libertador. É libertador você poder viver um relacionamento com Deus, sabendo que você é aceito por Deus, mesmo tendo errado ontem, antes de ontem. Porque Deus nos ama não por aquilo que nós fazemos. Deus não é uma pessoa que está com um chicote na mão falando: se você errar, se acertar fui eu, se errar foi você. Então, se você errar, está aqui o chicote. Não. Deus está falando: eu te amo e não há nada que você possa fazer de certo e não há nada que você possa fazer de errado que vai mudar o meu amor por você. Porque é graça. A nossa identidade está em Cristo Jesus. A nossa identidade está atrelada ao que Cristo Jesus fez por mim e por você. E é por isso que Paulo não se julga. É por isso que Paulo fala: pouco importa a minha opinião sobre mim mesmo. Sabe por quê? Porque Deus me valoriza e me acha especial por causa do que Cristo Jesus fez. O seu pai não te valoriza, sua mãe não te valoriza, seu cônjuge não te valoriza, seus amigos não te valorizam. As pessoas que você mais queria não te valorizam. Deus te valoriza em Cristo Jesus. Você é amado. Você é filho. Cristo te tornou filho. Você é adotado. Você não precisa mais buscar a aprovação das pessoas à sua volta. Você não precisa mais buscar a aprovação das pessoas da sua igreja. Você não precisa mais buscar a aprovação das pessoas da sua família. Você não precisa mais buscar sucesso no seu trabalho. Você já é amada pelo Criador dos céus e da terra, por causa de Cristo. E aqui é: como Deus me ama e me aceita, eu não preciso fazer coisas pela minha reputação. Entende? O autoesquecimento, esse é o ego transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. É não se importar com o que os outros pensam sobre você, nem você mesmo pensa sobre você, mas é pensar menos sobre você. É se anular, é se esquecer, é tirar do centro, é parar de falar: me machucaram, é parar de falar: fiz errado, é parar de falar: não, isso é por causa do outro, isso sou eu, é parar de tentar se proteger. Porque o julgamento acabou, porque o veredito já foi proferido lá na cruz do Calvário. Tetelestai, está pago. Está comprado, já existe um documento autorizado, falado: ele está comprado, ele é meu, acabou. Tudo o que nós temos que fazer então é o quê? O que eu faço, Alex? Alex, o que eu faço? Eu não tenho que fazer nada. Reviva o Evangelho todos os dias. Lembre-se do Evangelho todos os dias. Todos os dias,
ore, reviva o evangelho, vá à igreja, ouça pregações. Nós precisamos reviver o evangelho. A todo instante nos perguntar: quem é o nosso tribunal? Será que eu estou deixando que outros me julguem? Será que eu estou deixando que o tribunal terreno me afete? Será que eu estou deixando que o meu tribunal me afete? Sabe por quê? O julgamento acabou em Cristo Jesus. E por isso Paulo conseguia viver com o ego transformado. Isso é um ego transformado pelo evangelho. Vamos orar?